Olá pessoal, boa noite. Esse material é uma videoaula dedicada aqui para abordar o assunto sobre telhados. Faz parte da disciplina de Tecnologia da Construção, sendo ministrada aqui pelo professor Jacques, no curso de graduação em Engenharia Civil, Unidade Macaé. De forma a organizar a informação que vai ser apresentada, nós temos aqui o roteiro do conteúdo. A sequência ela se dará da seguinte forma: no primeiro momento, vamos abordar os tipos de telhas e telhados. Em segundo, os principais elementos estruturais dos telhados. E em terceiro, a impermeabilização. Então, daremos sequência ao primeiro tema. Olá pessoal, estarei falando neste capítulo a respeito dos tipos de telhado, né? É sabido que uma das partes mais importantes de uma casa é o telhado. Uma dúvida que sempre surge é decidir qual tipo de telhado devemos optar. A escolha do material para diferentes tipos de telhado afeta não apenas a estética, mas também o desempenho e a funcionalidade da construção. Por isso, reconhecer as possibilidades existentes no mercado é imprescindível na hora de escolher o modelo mais apropriado. Confira os principais tipos, suas vantagens e desvantagens para que possa fazer a melhor escolha. Para facilitar o entendimento, o conteúdo foi separado em duas partes, que são os tipos de telhados, né, que seriam os modelos, e os tipos de telhas, que apresentam os diferentes materiais que esses telhados podem ser confeccionados. Bem, modelo aparente é o telhado mais comum que temos, né? Telhado aparente, ele pode ser dividido, né, pela quantidade de águas, né? Temos também o telhado embutido, que externamente não é visível, né? Telhado laje, que é horizontal e também pode ser considerado um tipo que externamente não é visível, né? Temos o invertido, sobreposto, né, que possui sobreposição de camadas, e o curvo, que é um modelo mais orgânico, e também o verde, que valoriza a natureza no telhado. Bem, em relação aos tipos de telhas, temos aqui como principal a telha de cerâmica, né, que é um dos mais utilizados no Brasil pela sua alta disponibilidade de matéria-prima, que é a argila, né? Suas principais vantagens: a barreira térmica, durabilidade e o seu valor. Desvantagem: fragilidade e peso acentuado. Esmaltada é uma variação do tipo cerâmico, né? Só que ela apresenta uma camada, né, de esmalte, né? Sua vantagem é parecida com a anterior, mas ela possui alta impermeabilização. Desvantagem: o preço acima da média dos tipos de telha, né? Temos aqui o de PVC, que é uma telha de plástico, né? Então vantagem, é feita com material reciclável, né? E desvantagem: menor durabilidade, né? E baixo isolamento acústico. Temos aqui também a telha de concreto, né? São telhas de alta resistência e beleza. Vantagem: durabilidade e versatilidade, né, de cores e modelos. Desvantagem: por seu material poroso, necessita de mais limpeza, uma limpeza mais frequente. O peso também é um pouco maior do que a média. Telhas de fibrocimento. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar desse tipo de telha, mas certamente o conhece. Afinal, nada mais são do que as chamadas telhas de amianto, né? Só que hoje não se usa mais o amianto, né? E apenas o fibrocimento. Vantagem: fácil manuseio, leveza, né, do material e baixo custo.
Desvantagem, fragilidade, né, que ela pode necessitar de maior manutenção. Temos aqui o tipo de telha ecológico, né, que é feita com fibra vegetal. Como o seu nome indica, é uma opção mais sustentável. Possui um bom isolamento térmico, não contém nenhuma substância tóxica. Desvantagem: a instalação necessita de mão de obra especializada. Telha PET. São ecologicamente corretas, né? Possui alta resistência, o material é leve, né? Desvantagem: pode amarelar com o tempo. Telhas galvanizadas, o zinco. São telhas de alta durabilidade, né? Resistência a intempéries, a instalação é rápida. A desvantagem é que sem o isolamento acústico ela pode ser bem barulhenta. Telhas de vidro. As telhas de vidro podem ser translúcida ou transparente, permite a passagem de luz natural. Então essa é uma das suas principais vantagens, né? Desvantagem: pode quebrar com facilidade e o seu preço é mais elevado que os outros tipos. Telhas de polipropileno. São telhas que possuem também uma passagem de luz, né, que pode chegar até 70%. Vantagem: alta resistência e baixa manutenção. Desvantagem: baixo índice de isolamento termoacústico. Não possui proteção de raios UV. Telhas shingle. Essas aí são as queridinhas das casas dos Estados Unidos, Canadá e países da Europa, né? Só que elas vêm ganhando também espaço no Brasil. Vantagem: alta durabilidade e resistência. Estética agradável e muito uniforme. Desvantagem: o preço mais alto que telhas convencionais. Tipos de telha de policarbonato. São telhas também translúcidas, né? E uma das grandes vantagens é que ela possui o tratamento de proteção UV, né? Temos aqui também a telha calhetão, né? Que são telhas que, embora parecida com a telha W, possui características muito positivas em relação à sua composição. Vantagem: esse tipo de telha pode ser utilizado em diferentes aplicações arquitetônicas, né, e tem uma longa durabilidade. Desvantagem: esteticamente é pouco agradável. Aquece mais do que outras opções do mercado. Telhas voltaicas, né? Voltaicas, desculpe. São telhas que possuem placas fotovoltaicas embutidas para absorver a energia solar, convertendo em energia elétrica, que pode ser utilizada em toda a casa. Vantagem: geração de energia limpa e sustentável, contribuição com a preservação do meio ambiente, redução da conta de luz. Desvantagem: investimento inicial elevado, manutenção cíclicas que podem ser caras. Temos também as telhas metálicas, né, que possuem um baixo custo e alta durabilidade. A sua desvantagem é que ela pode oxidar e ser corroída com o tempo, principalmente em locais, né, com maresia, né, por exemplo. Temos também a telha gravilhada, né? As telhas gravilhadas são um tipo bem específico de telha metálica, que é revestida com a camada de rocha moída e que depois recebe tratamento cerâmico para o seu acabamento. Suas vantagens: telha completamente permeável, né, se tornando uma opção bastante durável, até mesmo em ambientes mais úmidos. Desvantagem: requer mão de obra especializada para a instalação e tem um alto custo quando comparado com outros tipos de telhas. Telhas termoacústicas, né? Como o nome sugere, o tipo foi criado para que pudesse oferecer maior controle térmico e acústico aos locais que fossem instaladas. Vantagem: melhor desempenho tanto térmico quanto acústico, né? Não exige o uso de forro. Desvantagem: alto custo para sua aquisição, requer profissionais especializados para sua instalação.
telhas de fibra vegetal, né, que também é uma telha, né, que favorece ao meio ambiente, né, possui um bom conforto termo, né, acústico. Desvantagem: sua instalação deve ser feita com pessoal especializado e requer inclinação mínima. A seguir temos a telha germânicas, né, que são telhas, um tipo de telha shingle que se inspira em escamas de peixe, conferindo seu projeto um estilo único e bastante diferenciado. Vantagens: esteticamente superior e durabilidade e qualidade. Desvantagem: o valor é elevado e ainda é difícil de encontrar, né, no mercado nacional. Para concluir, temos aqui o telhado verde, né, que traz um maior contato, né, com o meio ambiente, né. Uma das principais características, né, é que ela possui uma boa estética, né, os locais com telhado verde adquirem uma aparência bem mais elegante e requintada, e elas também valorizam o imóvel. Desvantagem é que o telhado verde necessita de frequentes manutenções para manter sua estrutura saudável e bonita. Então é isso. Gostaria de agradecer a atenção, né? E concluindo, podemos dizer que o tipo de escolha de telha, né? Ou melhor, não tem um tipo de telha melhor do que os demais, né? A escolha do tipo de telha deve levar em consideração vários aspectos, né? Seja de clima, né? Seja do gosto do cliente e também os fatores, né, econômicos. Obrigado. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos dar sequência à parte de estrutura de telhado. Então, vamos abordar de forma geral os principais elementos estruturais do telhado. E são as estruturas de telhado, né? Elas são os principais elementos responsáveis por suportar e distribuir o peso da cobertura, da telha, de todo o material construtivo que vai ser colocado ali para proteger a edificação das intempéries, principalmente chuva, neve, vento, animais, né? Todos esses elementos que possam entrar pelo ponto superior da edificação, as estruturas vão estar suportando. Então, a importância dela é garantir a estabilidade, a segurança, a durabilidade, usando os materiais adequados. Para abordar os principais componentes, principalmente aqui da trama, né, da mação. Esses principais componentes são a tesoura, o arco, as terças, os cabos e as ripas. Esses elementos, eles são dimensionados principalmente considerando o peso da cobertura, as condições climáticas, a umidade, a pluviosidade do local, e tipos de construção, tipo de material que vai ser utilizado nessa construção. É importante destacar que nesse trabalho a gente não vai esgotar todas as informações técnicas sobre estrutura de telhado. A gente vai abordar os principais elementos utilizados. O primeiro elemento são as tesouras. O que são as tesouras? Elas são elementos que se comportam, são treliças, né? Eles se comportam como treliças, são treliças, e tem a função de garantir a rigidez e estabilidade do telhado. Elas são projetadas de forma que sustente as cargas de apoio,
sustentem as cargas e transferem essas cargas para os apoios, né? Como a parede, os pilares, as vigas. E esse elemento é um elemento fundamental para quando a gente tem grandes vãos. Então, telhados de madeira com grandes vãos, a gente vai ver as tesouras bem evidentes nas construções. Alguns elementos dentro da tesoura são nomeados também, né? A gente tem aqui o pendural como esse elemento central, a diagonal, a linha. Esses elementos dentro da tesoura, eles exercem papéis de tração, para sustentar a tração e compressão a partir das cargas que vão sendo colocadas aqui em cima. Então, as linhas, elas vão estar suportando tração, as pernas, as escoras, elas vão estar suportando compressão e assim a gente tem, né, equilíbrio em alguns pontos. Pontos esses que a gente pode ver aqui nessa segunda figura. A gente vê como em cada parte do elemento estrutural a gente vai ter as ações de tração e compressão. As tesouras mostradas anteriormente, elas são classificadas como tesouras simples, mas a gente tem outros tipos de tesouras mais complexas, que também são utilizadas e vai de acordo com a arquitetura, né, o projeto do. O segundo elemento que a gente vai demonstrar são as terças. Então, as terças, como definição, a gente pode apresentar elas como vigas que sustentam os caibros, distribuindo as cargas dos elementos da cobertura para o apoio principal, como a tesoura ou as vigas que estão anteriormente. Os caibros vamos mostrar na sequência, mas antes vamos esgotar um pouco aqui o assunto sobre as terças, né? Elas distribuem as cargas recebidas, elas distribuem as cargas, elas recebem uma carga e transferem essa carga para os demais apoios. A gente vê nessas duas figuras aqui a importância das terças, quando a gente tem essa figura da esquerda, um caibro colocado sem as terças, né, sem as terças aqui centrais, um vão muito grande entre esses dois elementos, esses dois fios. E o que a gente observa? A gente observa que o caibro sofreu flexão, comprometendo aqui toda a construção do telhado. Então, quando a gente dispõe as terças de forma correta, a gente evita esses esforços que com certeza traria grandes problemas aí para a construção. Seguindo aqui, os caibros, eles são elementos horizontais que apoiam as ripas e distribuindo a carga das telhas para as terças. A função deles é justamente receber o peso dessas ripas e das telhas e transferir esse peso de forma equilibrada para as terças, e assim sucessivamente vai transferindo
essas cargas para os elementos estruturais sequentes, né? A flexibilidade de estrutura também permite o ajuste na estrutura para diferentes tipos de telhas. Isso quer dizer que o espaçamento aqui entre os caibros, eles vão estar de acordo com a telha escolhida, né, o peso desse, todo esse elemento vai ficar em cima deles. Então, esse espaçamento ele deve ser escolhido, deve ser projetado de acordo com a característica do material que vai ser utilizado. E, por fim, a última parte aqui que a gente vai apresentar sobre a parte de estruturas, são as ripas. As ripas, elas são os elementos mais que ficam logo abaixo das telhas, né? São peças horizontais, que são fixadas nos caibros e servem de apoio direto para as telhas. O papel dela é principalmente suportar as telhas, garantir o alinhamento ali da instalação das telhas e distribuição uniforme do peso. O espaçamento das ripas dela deve estar de acordo com a especificação técnica do telhado, da telha que será colocada, né? Isso é fundamental. E o material utilizado nela, principalmente madeira, como os outros elementos também, né? Principalmente se utiliza madeira, mas hoje em dia também são utilizados materiais de aço galvanizado e concreto. Obrigado. Vamos para o próximo tema. Boa noite, pessoal. Me chamo Ana Rodrigues e vou estar dando continuidade sobre o tema e vou falar agora sobre impermeabilização para vocês. Trago para vocês aí logo de cara um nosso querido colega aí fazendo o trabalho deles do dia a dia, aquecendo as mantas para fazer a aplicação, mas eu vou falar sobre isso depois. Vamos primeiro saber o que é uma impermeabilização. É um processo de aplicação de um material impermeável, também conhecido como sela-água, em superfície ou estrutura para evitar penetração de água, substâncias líquidas ou outros afins. É essencial para edifícios, estruturas e superfícies com danos causados pela água. Você pode usar na sua laje. É essencial que você use na sua laje, tá bom? Para você estar protegendo da chuva, de intempéries, umidades que podem estar vindo a atingir sua laje. Outra coisa que você pode estar usando também na parte de impermeabilização, em banheiros, cozinhas, se você estiver morando num apartamento, por exemplo, e você morar no segundo andar, impermeabilize seu banheiro, seu box, você vai estar ajudando seu vizinho, a pessoa que mora embaixo de você. Por quê? Você evita que aquela umidade ela vá para a parte de baixo, que ela penetre, seja no concreto ou em qualquer outra situação. Então, é muito importante que você impermeabilize o banheiro, a cozinha e principalmente a laje, para a gente evitar que tenham infiltrações. Porque com as infiltrações vem uma série de coisas, vem mofo, as infiltrações danificam as estruturas. De que forma? Aparentemente, estruturalmente, dependendo do tipo de infiltração também. Um outro ponto que a gente vai estar falando aqui é a diferença. O que é um impermeabilizante e o que é um impermeabilizador? O impermeabilizante, ele é o produto que você utiliza para estar fazendo essa selagem, esse sela-água, como eu falei no início do vídeo. O impermeabilizador nada mais é do que o profissional capacitado para estar fazendo essa impermeabilização, para estar utilizando esses produtos. Não existe apenas um tipo de produto, tá? Existe uma série de fatores que a gente vai estar falando sobre eles a seguir. Os principais sistemas de impermeabilização.
Você pode fazer uma impermeabilização com manta asfáltica, que é aquela fotinha lá na frente, no início do vídeo, que temos um cara lá em cima de um telhado, de uma laje, aquecendo a manta para depois aplicar. Antes, ele passou um primer, para depois ele vir com a aplicação da manta. A gente tem a impermeabilização por membranas, desculpa aí, galera, às vezes a gente embola aqui. Mas a gente tem impermeabilização por membranas líquidas. São aplicadas com um líquido que se transforma em uma camada contínua e flexível. Você nunca ouviu falar de impermeabilizante líquido? Depois que você faz aquela camada de impermeabilizante líquido, que você passa ele, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas eu estou fazendo aqui um gesto com a mão, ele cria uma película. E aquela película, ela adere e serve-se de proteção. Ela impermeabiliza e aquela água, depois é feito o teste, eu vou até mostrar um vídeo para vocês mais à frente. E aquela água, ela não penetra mais no local. A gente também tem aquela impermeabilização por injeções de resinas. São resinas especiais que são fabricadas única e exclusivamente para esse tipo de tratamento. E mostrar para vocês aí, temos um videozinho para vocês entenderem como que funciona logo após a aplicação. É feito um teste. Esse teste de estanqueidade é para garantir que o local onde foi aplicado a manta, onde foi impermeabilizado, seja por um produto líquido, seja por uma resina ou outros afins, outro tipo de produtos. A gente segue evoluindo e pesquisando outros produtos de impermeabilização. Garantir que não vá ter vazamentos na laje, que não vá ter vazamentos em outros locais. Vamos assistir esse vídeo rapidinho? Vocês estão vendo aí que está cheio de água? Então, isso aí foi colocado propositalmente para o teste que eu estou falando com vocês. É para ter certeza que não há vazamentos para a laje. Então, eles enchem o espaço de água a fim de testar que não vai haver vazamentos. Está vendo que ele está numa laje de um prédio. Saía num prédio e a gente teve um pequeno probleminha aqui nessa área, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Seguindo. Vocês viram lá no vídeo, né? O que acontece quando existem falhas na impermeabilização. E quando é feito o teste. Aquilo ali pode e deve e vai ser corrigido. Aí eu mostrei um vídeo para vocês de coisa real que acontece no nosso dia a dia. Isso aí é um prédio na cidade de Macaé. Não posso falar os nomes agora do prédio. E se vocês quiserem mais detalhes sobre impermeabilização, é só dar um Google. Ou olhar o nosso conteúdo pausadamente. Nosso conteúdo está cheio de informações. Vou falar novamente aqui. Qual a importância da impermeabilização? Eu comecei a falar sobre isso no início do vídeo, mas eu trago isso para vocês agora. Ela previne danos estruturais, eu falei isso no início do vídeo. Previne infiltrações. Por quê? Causa manchas, mofo, bolor, a estética fica comprometida. Então, a saúde também fica comprometida. As pessoas que sofrem de rinites, sinusites, esses aí são os carinhas que são os vilões da nossa história. Então, é muito importante também para questões de saúde, não só pela questão de estética e de estrutura. Economia de energia, é um
fator que poucas pessoas conheciam. Ajuda na eficiência energética, já que a umidade não entra nos isolamentos térmicos. Ou seja, ela te dá um suporte, porque ela só vai te ajudar. Se você pensar na importância da impermeabilização para a sua construção, você não vai ter nenhum tipo de prejuízo, pelo contrário. E valoriza o imóvel. Quando você vende uma unidade, vamos lá, pense comigo, digamos que você vai vender um apartamento e você garante que o seu apartamento que você está vendendo está com a laje totalmente impermeabilizada. Vamos dar um exemplo de um produto por manta asfáltica. E foi feito o teste e você tem um certificado que foi 100% impermeabilizado. A pessoa tem a garantia que ela não vai ter problemas com infiltração, ela não vai ter mofo, ela não vai ter problemas com estrutura, porque você garantiu, você certificou e você protegeu aquele local. Vou mostrar algumas fotinhas para você. Isso aí é um telhado, você vê que tem as estruturas do telhado. A gente tem a manta asfáltica, essa aqui é uma manta aluminizada, aplicada sobre a laje para a proteção dessa região. Vai ter aqui o telhado, o caimento do telhado, direcionando para essa área que já está protegida, ou seja, toda a água de chuva que bater aqui, ela vai direto para esse local que está com manta. Tem caimento, porque essa água precisa sair para algum lugar, e vai direto para as calhas. Então, o caimento disso aqui é direto para a calha. Aqui é um outro exemplo. Aqui é a aplicação do Prime. E logo depois a gente tem aqui a parte onde nós temos o impermeabilizante, o produto, e o impermeabilizador, o profissional capacitado para estar fazendo essas coisas. Ah, mas eu vou comprar um impermeabilizante e eu mesmo vou aplicar em casa. Ok, sem problema algum, só se certifique que você vai conseguir fazer isso da forma correta, conforme pede, a forma de uso, você vai esperar o tempo de cura e você vai conseguir aplicar sem riscos. Do contrário, contrate um profissional. A referência de normas, qual norma que fala sobre impermeabilizante? Eu quero ir mais a fundo, eu quero um conhecimento a mais. A norma que fala sobre impermeabilização é a 9574. Ah, eu quero ver como é que eu faço. Você vai dar um Google, você vai digitar essa norma e você vai conseguir detalhamentos dela. Mas caso você queira ela completa e se você não tiver um CREA, você vai ter que pagar por ela. E aí, para fechar, uma informação básica, é um extra para vocês, Código de Obras Locais. O Código de Obras Locais é para vocês terem conhecimento, vocês saberem o que seguir em relação à impermeabilização. Mas tem algo sobre isso no Código de Obras? Sim, esse Código de Obras que eu falo sobre a seção 5, ele está no Código de Obras de Macaé, da cidade de Macaé, tá? Então, você não vai pegar Código de Obras de Rio das Ostras e olhar a seção 5, porque não vai estar no mesmo local. Seção 5, página 16, Código de Obras de Macaé. Vai ter lá informações sobre impermeabilização, os locais que são por obrigatoriedade, que devem ser impermeabilizados. Então, olhem, não custa nada, você já tem a página aí, é a página 16, reforçando, lembrando. Então, vocês têm essa informação, vocês têm caminho. Ah, preciso pagar por isso? Não. É fácil de encontrar? Sim. Digita aí, Código de Obras da cidade de Macaé. Você vai conseguir facilmente pelo site da prefeitura também. Se tiver dúvidas também, pode deixar aí nos comentários, a gente pode tirar as suas dúvidas no comentário. A gente vai estar disponível respondendo as dúvidas do comentário durante certo período. Mas por hora é só, agradeço a atenção de todos, desejo a todos uma boa noite e até a próxima.